Capítulo 18 do Processo Administrativo, Seção 1 da Autuação, artigo 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se a auto de infração, do qual constará, inciso 1, tipificação da infração. 2. Local, data e hora do cometimento da infração. Inciso 3. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação. 4. Prontuário do condutor, sempre que possível. Inciso 5. Identificação do órgão ou entidade da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração. Inciso 6. Assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos 1, 2 e 3 para o procedimento previsto no artigo seguinte. Parágrafo 4º. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. Parágrafo 5º, vetado. Parágrafo 6º. Não há infração de circulação, parada ou estacionamento relativa aos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, aos de polícia, aos de fiscalização e operação de trânsito e às ambulâncias, ainda que não identificados ostensivamente. Seção 2. Do julgamento das autuações e penalidades. Artigo 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo 1º. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente. Inciso 1. Se considerado inconsistente ou irregular. 2. Se, no prazo máximo de 30 dias, não for expedida a notificação da autuação. Parágrafo 2º. Prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades. Artigo 281. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias, contado da data de expedição da notificação. Artigo 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Parágrafo 1º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos. Parágrafo 2º. A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa. Parágrafo 3º. Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o parágrafo 1º do artigo 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento. Parágrafo 4º. Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 dias contados da data da notificação da penalidade. Parágrafo 5º. No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor. Parágrafo 6º. Prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no artigo 256 deste Código é de 180 dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 dias, contado, inciso 1, no caso das penalidades previstas nos incisos I e 2 do caput do artigo 256 deste Código, da data do cometimento da infração. 2. No caso das demais penalidades previstas no artigo 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. Parágrafo 6º. A. Para fins de aplicação do inciso 1 do parágrafo 6º deste artigo, no caso das autuações que não sejam em flagrante, o prazo será contado da data do conhecimento da infração pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade, na forma definida pelo CONTRAN. Parágrafo 7º. O descumprimento dos prazos previstos no parágrafo 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. Parágrafo 8º. Vetado. Artigo 282-A. O órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação notificará o proprietário do veículo ou o condutor autuado por meio eletrônico, mediante sistema de notificação eletrônica definido pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O proprietário e o condutor autuado deverão manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem. Parágrafo 3º. O sistema previsto no caput será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil. Parágrafo 4º. A coordenação do sistema de que trata o caput deste artigo é de responsabilidade do órgão máximo executivo de trânsito da União. Parágrafo 5º. Vide Lei nº 14.440, de 2022. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, mediante manifestação prévia e expressa da vontade do proprietário do veículo ou do condutor autuado e nos termos de regulamentação do CONTRAN, os órgãos e entidades de trânsito responsáveis pela autuação realizarão as notificações por meio de remessa postal. Nova redação. Artigo 24.
Esta lei entra em vigor, inciso 1, a partir de 1º de janeiro de 2027, para as alterações do artigo 15 referentes ao caput parágrafo 5º do artigo 282-A da Lei nº 9.503, de 1997 Código de Trânsito Brasileiro, artigo 283, vetado, artigo 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por 80% do seu valor. Parágrafo 1º caso o infrator declare pelo sistema de notificação eletrônica de que trata o artigo 282-A deste Código a opção por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração. O pagamento da multa poderá ser efetuado por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento do prazo de pagamento da multa, desde que a adesão ao sistema seja realizada antes do correspondente envio da notificação da autuação. Parágrafo 2º o recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo, que pode ser realizado a qualquer momento, respeitado o disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Parágrafo 4º encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa não pagada até o vencimento será acrescida de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic para títulos federais acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Parágrafo 5º o Sistema de Notificação Eletrônica de que trata o artigo 282-A deste Código deve disponibilizar, na mesma plataforma, campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso, quando o infrator não reconhecer o cometimento da infração, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Parágrafo 6º o desconto previsto no parágrafo 1º deste artigo será concedido ainda que o órgão responsável pela aplicação da penalidade de multa não tiver aderido ao sistema de notificação eletrônica de que trata o artigo 282-A deste Código, desde que o infrator tenha cumprido os requisitos nele descritos. Artigo 285. O recurso contra a penalidade imposta nos termos do artigo 282 deste Código será interposto perante a autoridade que imputou a penalidade e terá efeito suspensivo. Parágrafo 1º o recurso intempestivo ou interposto por parte ilegítima não terá efeito suspensivo. Parágrafo 2º recebido o recurso tempestivo, a autoridade o remeterá à JARI, no prazo de 10 dias, contado da data de sua interposição. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º na apresentação de defesa ou recurso, em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação. Parágrafo 5º o recurso intempestivo será arquivado. Parágrafo 6º o recurso de que trata o caput deste artigo deverá ser julgado no prazo de 24 meses, contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador. Artigo 286. O recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor. Parágrafo 1º no caso de não provimento do recurso, aplicar-se ao estabelecido no parágrafo único do artigo 284. Parágrafo 2º se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em ofício ou por índice legal de correção dos débitos fiscais. Artigo 287. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Parágrafo único. A autoridade de trânsito que receber o recurso deverá remetê-lo, de pronto, à autoridade que impôs a penalidade acompanhado das cópias dos prontuários necessários ao julgamento. Artigo 288. Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de 30 dias contado da publicação ou da notificação da decisão. Parágrafo 1º o recurso será interposto, da decisão do não provimento, pelo responsável pela infração, e da decisão de provimento, pela autoridade que impôs a penalidade. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 289. O recurso de que trata o artigo 288 deste Código deverá ser julgado no prazo de 24 meses, contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador. Inciso 1. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial integrado pelo coordenador-geral da JARI, pelo presidente da junta que apreciou o recurso e por mais um presidente de junta. A linha A, revogada. A linha B, revogada. 2. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou do Distrito Federal, pelo CETRAN e CONTRANDIF, respectivamente. Parágrafo único. No caso do inciso 1 do caput deste artigo, inciso 1, quando houver apenas uma JARI, o recurso será julgado por seus membros. 2. Quando necessário, novos colegiados especiais poderão ser formados, compostos pelo presidente da junta que apreciou o recurso e por mais 2 presidentes de junta, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Artigo 289-A. O não julgamento dos recursos nos prazos previstos no parágrafo 6º do artigo 285 e no caput do artigo 289 deste Código ensejará a prescrição da pretensão punitiva. Artigo 290. Implica o encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Inciso 1. O julgamento do recurso de que tratam os artigos 288 e 289. 2. A não interposição do recurso no prazo legal. E, inciso 3. O pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso. Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RNSH. Artigo 290-A. Os prazos processuais de que trata este Código não se suspendem, salvo por motivo de força maior devidamente comprovado, nos termos de regulamento do CONTRAN.